Bom, gente, voltamos agora com o nosso terceiro e último bloco. E o detalhe importante agora é que a gente vai fazer uma exposição do João Paulo. No entanto, antes de fazer essa exposição, a gente vai querer falar um pouquinho sobre alguns outros temas, como, por exemplo, a alternância de poder, a questão do medo nas eleições e também a capa da revista Veja, que saiu hoje, né? Antes também eu queria fazer aqui uma baixa do nosso debate. O Márcio Branco teve que sair por motivos pessoais e a gente vai continuar aqui com o Humberto e com o João Paulo. Beleza? Pode começar aí, vai lá, gente. Bom, vamos lá. O João desceu porque... Desculpa, o Márcio desceu porque tá tendo comício da Dilma aqui embaixo e ele desceu pro comício da Dilma ali pra tentar ganhar alguns votos, né? Achei que fosse hemorroida. Achou que fosse o quê, João? Hemorroida. Bom, vamos lá. Agora fica mais difícil de eu me sobressair, porque tem o João Paulo aqui do lado, um cara bonito pra caramba. Mas vamos tentar continuar aqui. Tipo Lula, né? Lula ganhou muito voto assim. Eu queria falar, João, acho que a gente vai concordar muito nesse tema aqui, da questão de impor ou tentar impor uma cultura de medo em debate ou em campanha. A gente vê muito o PT, por exemplo, e certamente tem no PSDB também, aqueles caras mais extremos, mas a gente vê muito o governo do PT veiculando campanhas do tipo: olha, a gente teve várias conquistas sociais, você vai deixar isso parar? Você tem certeza que vai votar no cara que vai arrancar isso tudo que você conseguiu? Sempre tem aquela música triste, né? Aquela família que começa a ter tinha uma vida legal e começa a ter uma vida em preto e branco ali e tal. Esse negócio de cultura do medo particularmente me incomoda muito, tá tendo isso muito no governo do estado do Rio de Janeiro também. Isso me incomoda muito, porque me parece um discurso muito vazio, é um discurso que não tem proposta, me parece sinceramente ridículo. Eu sei que tem dos dois lados, tenho certeza disso. E você, como um cara mais de direito até, acho que vale a pena você tocar nesse ponto aí de como é que as pessoas deveriam lidar com essa questão da cultura do medo e quão ridículo isso é ou não. Eu acho que a gente concorda bastante nisso, né, Humberto? Honestamente, eu acho que isso não é nem democrático. Assim. Concordo. Esse tipo de argumento que se coloca em pauta aí não é um argumento válido, né? Porque não é um argumento que contribui. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma falha, né? Eu escuto muito uma frase, que é uma frase corriqueira, que é religião, futebol e política não se discutem. Isso é um grande absurdo, né? Eu acho que religião é fé, e discutir religião de fato é mais complexo. Futebol é paixão. E aí discutir, o Flamengo é melhor mesmo. Agora, a política é a discussão. Assim, não existe política sem discussão. E acho que como a gente confunde as coisas, a política acaba tendo um quê de rivalidade e um quê de fé também. Isso faz mal, né? Quando você usa um argumento político envolvido com um aspecto de paixão, como o futebol, com um aspecto de fé igual religião, isso não contribui em nada. E tá muito exacerbado hoje em dia. A gente tem visto notícias de Exatamente. nego espancando uma velhinha que tava com a camisa do PT. Eu tive que tirar o adesivo do meu carro. Lá o adesivo, eu tinha adesivo e bandeirinha do AS. Eu tirei porque eu li que estavam arranhando os carros todos, tanto com adesivo do PT quanto com adesivo do AS. Mas essa dicotomia que foi criada é uma dicotomia muito ruim, né? Você escuta que... e isso faz até parte um pouco do discurso de vocês. O Márcio Branco enfatizou isso. Uma coisa é o que a elite quer, outra coisa é o que o pobre quer, uma coisa que... Isso não tem que existir, né? Por mais que existam políticas que possam favorecer uma classe ou outra, mas eu acho que a ideia é que haja uma discussão mais cosmopolita, né? Acho que é isso que a gente espera. E quando a gente faz esse tipo de campanha eleitoral, em que fica muito claro que tem uma parte da população e uma outra parte, fica uma definição muito grande em segmentos, isso acaba dividindo a nação. E aí dividir a nação significa você ter cidadanias diferentes. Acho que esse é o grande mal, né? Eu acredito muito numa lógica democrática, uma lógica cooperativa, no sentido de que, o teu argumento, ele nunca é um argumento imbecil, ele nunca é um argumento idiota, eu nunca posso desconsiderar o seu argumento a priori, e muito pelo contrário, por mais que eu não concorde, com certeza, em algum ponto, o teu argumento vai me fazer refletir. E aí, nesse ponto, fazer refletir, ele vai fazer crescer o meu argumento. É difícil achar inteligente que o outro lado seja totalmente ruim e o seu lado seja totalmente bom sempre. Isso não é inteligente. Supor que isso é inteligente. Eu acho que o grande erro é você achar que você tá certo e completamente certo e o outro tá errado e completamente errado. Assim, eu acredito, é uma coisa um pouco utópica, mas é uma utopia filosófica que eu acho maneira, assim. A gente, quando expõe argumentos para um espaço público, a gente quer criar uma razão coletiva, né? Então, se você tem a tua ideia e você coloca ela, imagina que o teu argumento ele sai de você e fica aqui na frente, ali rodando. E o meu argumento sai de mim e fica aqui na frente rodando também. Esse espaço é um espaço deliberativo. Esse é um espaço democrático. E é natural que a população ela comece a observar esses argumentos, os argumentos vão se construindo e vão crescendo. Então, não é mais o meu argumento ali, não é mais o seu argumento. É um conjunto de argumentos que vão construir uma nação. E eu acho que
o período eleitoral, que em tese é um período em que a população participa tanto do debate político, ele acaba se perdendo muito nisso. A rivalidade faz com que os argumentos fiquem antagônicos e não fiquem colaborativos. Então a gente, no momento que a população brasileira poderia pensar em cada um colaborar com o outro, ver novos argumentos para crescer, isso acaba sendo esvaziado. Independente de quem vai vencer as eleições do domingo, eu acredito que o certo seria, caso o Aécio seja vitorioso, o Aécio tem que entender que quase metade da população brasileira discorda da posição dele, por algum motivo. Por algum motivo. E caso a Dilma venha a perder, igualmente, cara, é porque mais da metade, ou quase metade, porque vai ser algo muito próximo dos 50% ali, discordaram do governo dela, por algum motivo. Então, eu acho que essa ideia de que você tem que imaginar que tem um conjunto, quase metade da população, que não concorda com a política econômica, deveria pelo menos fazer você refletir sobre uma política melhor para a população. Eu não acredito que o correto vai ser, só porque o Aécio venceu tem que ser implementado o plano de governo dele. Não é isso, porque o plano de governo dele foi contestado, porque ele não conseguiu uma ampla maioria. Então, ele tem que imaginar que tem um outro lado da população que imagina que a forma de governo deve ser diferente dele. Eu acho que isso é bom para todo mundo ali. Isso que era um pouco do final do meu discurso. Mas, independente do resultado das eleições do domingo, o que a gente tem que entender é o seguinte, nós somos brasileiros, nós somos cidadãos. O que a gente quer é que o Brasil melhore. Assim, não é um jogo de futebol, né? Eu não vou comemorar, caraca, o PT foi eleito ou o PSDB foi eleito. Não é isso, eu vou pensar, né? Bem, alguma ideia venceu e eu espero que essa ideia seja melhor e daqui pra frente eu vou tentar colaborar com a evolução dessa ideia. Eu acho que é um pouco disso. E aí, voltando pra tua pergunta, quando você apresenta um argumento de medo, cara, esse argumento de medo é horroroso. Porque o argumento de medo, ele desconsidera o outro, ele afronta o outro. Eu tô querendo tirar o teu argumento. Né? Eu tô querendo tirar o teu argumento do espaço democrático. E se eu tiro o teu argumento, não adianta mais de nada, eu não quero mais ouvir o teu argumento. E nessa linha de raciocínio, só complementando, a gente vê muito por aí formadores de opinião, né, meios de comunicação, revistas, TVs, professores, vários formadores de opinião que usam muito essa tática, né? Eles veiculam informações, algum dado ali mais frio, e dependendo do tipo de análise que você faça, se você não considerar contexto histórico, pares comparáveis, etc., você chega a uma conclusão eventualmente criminosa, né? E você tenta influenciar as pessoas com base em fatos que não refletem o todo, muito nessa ideia da cultura do medo, da cultura da imposição de argumentos que eventualmente não fazem tanto sentido assim. Então, acho que a dica que fica, pessoal, é, vamos estudar, né? Vamos debater, vamos ser colaborativo, tenha suas ideias, defenda suas ideias com afinco, mas tenha certeza de que, eventualmente, você pode não ter uma clareza tão grande sobre elas, você pode estar errado em alguns momentos. Isso é uma coisa completamente normal. Você não deveria fugir disso aí. A gente só vai ter uma agenda positiva se a gente conseguir, de fato, se a gente conseguir, de fato, entender as ideias boas do outro lado e assimilar isso aí e entender que você não é o certo sempre, como o João falou. Tem uma posição filosófica aí que eu acho que é interessante, que Sócrates imaginava que os filósofos eram parteiros de ideia, né? Puxei um Sócrates pra mostrar que eu sou um cara culto aqui. O cara é muito culto. Então, a ideia de produção de conhecimento no passado era uma ideia muito interior, né? A pessoa, ela tinha todo o conhecimento e cabia ao filósofo tentar só fazer as perguntas certas, né? Sempre a lógica da retórica. Eu acredito zero nisso. Acho que a gente não nasce com conhecimento pré-determinado, ninguém sabe mais. Não tem filósofo aqui no sentido grego, né? A gente constrói conhecimento. E eu apresento o meu conhecimento, você apresenta o seu, e assim a gente vai somando o conhecimento. E a gente vai aprendendo junto. A gente vai aprendendo junto. É essa lógica deliberativa, né? Se a gente for falar de cotas, as cotas universitárias nos Estados Unidos não tinham muito a ver com o aspecto social intrínseco de afirmativo. Cara, algumas universidades americanas iniciaram um modelo de cota porque começaram a ver que alunos universitários de uma única classe não debatiam da forma como deveriam, não criavam um espaço deliberativo. Então era necessário você trazer classes sociais diferentes, porque a produção de conhecimento seria diferente. E isso é legal, essa ideia que eu quero ter, assim, a elite tentar ouvir a classe mais pobre ouvir a elite, e dali entender que vai ser algo melhor pro Brasil, né? E acabar com essa dicotomia, com essa revolta, esse conflito entre o que é um lado e o outro. Parece uma disputa de Flamengo e Vasco. Você vê um debate, eu tenho vergonha às vezes de um debate político, porque... O debate político entre candidatos é uma vergonha, né? É um ataque, é uma baixaria infinita. E quer falar, Marquinhos? Tu quer participar aí? O Marquinhos tá quase falando aqui, tá se empolgando. Eu acho que feliz, né, cara? Acho que isso a gente usa o gancho. E aí a gente tem que falar um pouquinho da Veja, da capa da Veja, né? Bem, eu queria passar uma mensagem para vocês, assim, e é o que eu entendo, tá? Isso é uma posição pessoal minha, uma posição constitucionalista ali. Eu acho que é muito ruim a vinculação de qualquer mensagem, principalmente uma mensagem de cunho pessoal ou um político, em véspera de eleição.
Por quê? Justamente porque impede o contraditório, sabe? Eu acho que qualquer tipo de manifestação que você faz, mais quando é uma manifestação ofensiva, você tem que esperar que o outro possa se defender daquilo. Então, sempre que sai uma notícia muito às vésperas da eleição, você impede que a outra parte possa vincular proporcionalmente uma resposta àquela notícia. Então, independente de se a notícia ela vai ser boa para um ou boa para outro, ou ruim para um ou ruim para outro, eu acho que é muito ruim. Assim, não é à toa que é proibido fazer campanha eleitoral oficial 48 horas antes das eleições. É por isso, pô. Porque senão eu posso aparecer ali em minutos e falar que inventar um montão de mentiras sobre o Humberto não vai ter chance nenhuma de se defender. Então, esse é um grande absurdo. Então, o que a gente está vendo nesse momento é que algumas informações divulgadas pela mídia, principalmente de cunho pessoal, aspectos políticos muito incisivos ali, sem esse tempo de contestação, eu acho que isso também faz mal, porque isso não cria um espaço deliberativo. Isso se aproxima até um pouco do medo, entendeu? Sim. Sei lá, meu pensamento aí, então eu sou um pouco radical em relação a isso. Acho que a mídia não podia nem falar nada, esse tipo de debate político ele tinha que cessar ali, de repente, na sexta-noite, mas não deveria entrar. E nessa linha aí, só pegando gancho para falar talvez outros assuntos, me parece que os alunos devem ter perguntado sobre a capa da Veja, não só pensando na questão de se é relevante, se é razoável ou não se divulgar uma notícia como essa às vésperas da eleição, eu concordo com você, na minha opinião, nem um pouco razoável, mas também para falar um pouco sobre corrupção, né? Vou dar minha opinião sobre isso aí, também acho que é uma opinião um pouco diferente dos aicistas clássicos aí, e enfim, vou pedir a colaboração do João para complementar o que eu vou falar. Eu tenho uma opinião particular de que corrupção não é um mal do PT, não é um mal do PT, nem do PSDB, nem de nenhum outro partido. Me parece que é um mal do brasileiro médio, né? A gente sempre tem aquela vontade de tirar vantagem nas pequenas situações que a gente pode aproveitar ali e tal. Você pode pensar na sua vida e você vai reparar que isso é verdade. Nessa linha, então, eu particularmente não condeno absurdamente a corrupção do PT. É claro que o PT tem um problema, o PT tem uns líderes presos, isso é um absurdo, realmente, nunca na história desse país um partido teve os líderes presos, encarcerados, então realmente pode ser que haja um problema mais forte ali, mas não sei se é porque o pessoal é mais corrupto ou por causa de um aparelhamento maior do Estado, né? São 12 anos no poder. Acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso aí. Tem um tema muito forte que vem nessa linha de democracia e tal, que é essa questão da alternância no poder. O governo do PT está no poder há 12 anos. É inegável que é muito mais fácil você armar esquemas quando você está lá há muito tempo. De vez em quando vale a pena pegar, dar uma balançada na árvore para ver o fruto podre que cai. E não é o que está sendo feito. Então é obviamente inegável que você no governo há 12 anos tem muito mais chance, tem uma probabilidade muito maior de ter esquema, de ter trambique, de ter corrupção, e as coisas vão sendo descobertas e os caras vão sendo punidos. Então, nessa linha de raciocínio aí, João, queria que você, enfim, desse sua opinião sobre corrupção também, mas tentasse falar um pouco sobre a questão da alternância no poder. Eu entendo que você vota mais na linha de PT e Dilma e tal, mas como é que você enxerga a importância da alternância do poder nesse caso? Você não acha que é realmente muito relevante dar uma mudada agora para dar uma chacoalhada nisso aí também? Então, tirando todos os argumentos técnicos que eu dei até agora, não tem também um quê de vamos mudar um pouquinho para ver o que acontece? Porque o pessoal está muito acostumado lá, já aparelhou todas as agências regulatórias, todas as estatais, todos os ministérios, etc. Primeiro, eu sou zero tolerante em relação à corrupção, tá? Então acho que você falou, não, até sou tolerante em relação à corrupção do PT. Cara, a gente não é tolerante. Eu não acho que a corrupção esteja no PT. Acho que a corrupção, infelizmente, ela está no Estado brasileiro. É isso, tenho a mesma opinião. Eu sigo uma ideia que é uma ideia de que a máquina pública muitas vezes está corrompida, né? E é triste você ver isso. É triste você ver que o nível de burocracia já caminha de uma forma que quem entra ali acaba seguindo esse caminho da própria burocracia. Então, acabar com corrupção no Brasil, cara, corrupção primeiro, é um problema endêmico da sociedade. Sim, esse é o primeiro ponto, né? Essa é a minha opinião principal. A corrupção é um problema endêmico da sociedade. E o segundo, o fim da corrupção no Brasil, ele depende, da maturidade da cidadania. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Cara, para acabar com corrupção, quando tiver um trânsito, o cara não pode me cortar pela direita. Porque se ele tá me cortando pela direita, ele é corrupto, porque ele tá fazendo algo que é ilegal ali, tá querendo passar à frente dos outros, tá querendo levar vantagem. E a corrupção tá muito vinculada a isso, né? Tá errado, né? A gente tem que fazer esse tipo de reflexão. Sim. O tempo inteiro, né? O dia a dia ali, é óbvio que você não vai me comparar um corte pela direita com um mensalão, mas
E assim, sendo mais técnico, a democracia ela tem 2 pilares. Tá? O primeiro pilar da democracia é que não existe hierarquia entre votos. Tá? Então, todos os votos eles têm que ter sempre o mesmo poder. Cada voto vale 1, independente de quem seja. Né? A gente acaba com aquele modelo estamental em que votos têm mais valor. E um segundo ponto é que as decisões políticas de uma democracia elas têm que ser constantemente refletidas. E para que elas sejam constantemente refletidas, a gente tem que imaginar que tem que haver sucessão de poderes. Esse é um ponto. Se você perguntar se o João Paulo é a favor da reeleição, eu digo que não. Não por alguns motivos. Primeiro, porque a reeleição ela acaba impedindo a sucessão de poderes, ou ela atrapalha, quer dizer, a sucessão de ideias, a reflexão de ideias, ela atrapalha isso. 2, a reeleição ela é covarde, porque quem está na máquina pública tem muito mais poder, e isso é um fato. Se você pegar a eleição do Rio de Janeiro, por exemplo, e aí eu confesso que o Rio de Janeiro, eu tenho a síncope nervosa para votar aqui no Rio de Janeiro, eu tô surtado, tô passando mal para votar aqui no Rio de Janeiro. Eu, por ideologia, não anulo o voto de jeito nenhum, mas eu vou ter tremelique lá, não sei o que fazer. Então, aqui no Rio isso está muito claro, assim, a diferença da máquina pública em ação na campanha eleitoral, ela é brutal. E o PT se aproveita muito disso também na questão federal. E, obviamente, eu concordo contigo que hoje, o PT, como instituição, dentro das ramificações do governo, ele conhece os atalhos. Então, é muito mais fácil, assim. Eu acredito que o PT é corrupto? O PT, como instituição, não sei, existem pessoas corruptas, existem pessoas que não são corruptas, mas existe uma facilidade. Se isso significa dizer que o PSDB seria menos corrupto ou mais corrupto, não sei. Sim. Agora, tem um problema, Humberto, e aí eu acho que essa é a grande questão. Eu sou um democrata, e como um democrata, eu respeito as regras do jogo. E as regras do jogo são, é possível uma reeleição, e a gente tem que admitir isso. E não é agora que a gente vai mudar. Acho que cabe à população fazer uma reflexão, cabe uma reforma política maior, é falar de financiamento de campanha, é falar de participação da sociedade. Isso tinha que ser discutido na eleição. Eu acho que houve um problema sério que a gente definiu o debate eleitoral apenas no aspecto econômico. A gente tinha que discutir algo mais amplo, como uma reforma política, por exemplo, que eu não vi quase candidato nenhum debatendo, até porque me parece que nem pro PT nem pro PSDB vale a pena isso, porque mal bem são 2 partidos que têm o poder hoje no Brasil. Teve um devaneio da Dilma depois daquelas manifestações de junho prometendo reforma política, uma coisa maluca. Né? Acho que é engraçado, né? A gente passou por um conjunto de manifestações brilhantes, a gente tentou criar um espaço deliberativo, um modelo de amplo de debate na sociedade, e aí quando veio a eleição que a gente esperava que esses debates continuassem, mais uma vez não, minimalista por quê? Arrogância, medo, ataques pessoais, esse tipo de absurdo. Então isso faz mal para o nosso modelo democrático, né? Então, minha opinião pessoal, sendo bem pessoal aqui nas minhas crenças, eu não acredito na reeleição, acho que ela faz mal para o modelo democrático, qualquer tipo de reeleição. Quando você pensa num partido que está no poder há muito tempo, de fato eu sou crítico a isso. Sou crítico, tenho minha convicção política, óbvio que pondero uma questão ou outra no voto, mas esse é um dos principais pontos que eu não concordo com a perpetuação do PT no poder. Então, é nisso que eu acredito. Agora, mais uma vez, a regra do jogo está aí, está dada e a gente tem que aceitar a reeleição e é isso que a Constituição ela afirma pra gente. Certo? Certo. Bom, meus amigos, chegamos então ao fim do nosso debate aqui. Eu espero que a gente tenha contribuído bastante com vocês, né? Espero que a gente aqui tenha feito com que as ideias tenham circulado para vocês e que, de alguma maneira, tenha colaborado para a sua formação também. Não só com relação à questão da eleição, mas também, obviamente, né, da questão da sua definição política e de um modo geral, tá? Eu queria agradecer aqui ao Humberto e ao João, que estão aqui conversando aqui ao meu lado, né? E de alguma maneira dizer que, foi super importante a participação de vocês. Acho que hoje o QG do Enem conseguiu fazer de fato um debate mesmo, né? Que trouxe uma colaboração bacana para todos os alunos e que, assim, a gente espera que isso aqui seja um espaço muito bacana, democrático, de divulgação de ideias para que todo mundo possa participar diretamente desse processo, tá? Queria deixar aqui agora um espacinho para que eles façam as considerações finais e a gente fecha esse debate de hoje. Beleza? Humberto, pode fechar. Posso começar aqui? Bom, considerações finais, né? Acho que a gente já falou bastante sobre os temas principais, mais relevantes aqui. A minha posição final é de que certamente há coisas boas nos 2 governos, como a gente já falou, só que eu vou muito mais na linha de resolver problemas de forma estrutural.
Então eu acho que da forma como a gente anda hoje, a gente vai ter os próximos 4 anos muito fracos. A gente vai ficar para trás em relação ao resto do mundo. A gente está fechado, a gente não cresce a economia, a gente não consegue aumentar o bolo para dividir esse bolo. Então eu acredito no governo PSDB, do Aécio, da equipe dele, porque eu acho que com o modelo de mais transparência, de mais credibilidade, a gente consegue retomar um caminho de mais investimentos, consegue crescer a economia, consegue sim aumentar investimentos sociais, aumentar a qualidade da nossa educação, com eficiência, com meritocracia, etc. E é muito naquilo em que eu acredito. Então acho que o governo Dilma e PT é um governo que foca mais no curto prazo, mas tem dificuldades em entender que dessa forma ele vai estourar o médio e longo prazos. E quem acaba perdendo mais são as pessoas que eles querem ajudar, população de baixa renda. Então eu vou mais no modelo de tentar estruturar o país como um todo, para que essas pessoas sim sejam ajudadas agora e todo mundo que necessite disso seja ajudado, mas que haja condições para que todo mundo como um todo, né, tenha uma renda média melhor, tenha mais educação, mais saúde e não fique presa às amarras do governo, vamos dizer assim. Por outro lado, eu acho muito importante essa questão de 12 anos no poder. Acho muito complicado você eleger o mesmo partido, o mesmo governo por mais 4 anos. Já tem, quer você queira, quer não, né? Talvez se o PSDB tivesse 12 anos seria a mesma coisa, o meu discurso seria o mesmo. Já tem aquelas amarras do governo no poder, então tem esquema para tudo quanto é lado. Não porque o PT seja muito mais corrupto do que os outros, mas porque você estar há 12 anos no poder é muito complicado. Acho que eu entendo que tem que haver uma alternância no poder e basicamente isso aí, a gente espera ter contribuído de fato com ideias, né, sem ataques, uma coisa um pouco mais técnica, para que você tenha tido mais oportunidade para desenvolver seu senso crítico, pensar no que você acha razoável para o país e votar melhor. Nosso objetivo é esse aí, ninguém aqui está querendo atacar o outro lado, como a gente não fez, a gente só quer que você tenha mais condições para ter um voto mais consciente e contribuir para a cidadania desse país. Então, obrigado pela atenção e até o próximo. Eu acho que o Márcio Branco já fez a defesa aqui do modelo político do PT e o modelo da Dilma, o modelo de continuidade. Eu não vou tentar refutar a ideia do Humberto, não. Eu acho que o meu discurso aqui é um discurso mais democrático, né? Eu acho que a gente veio aqui com uma proposta e eu tinha uma preocupação muito grande com o Humberto. Eu falei, olha, eu não participo desse debate, Humberto me confirma, se for um debate para falar de gente, para falar de pessoa, para falar de partido, não, minha ideia não é essa, não, acho que é um debate de conscientização. Eu fiquei muito feliz, assim, porque os argumentos, eles foram argumentos muito bons, assim, argumentos válidos, eu acho que ficou muito claro qual é a posição de um, a posição de outro. Tu vai votar até no S agora, não vai? Não, não vou não. Votar no S pra mim é uma coisa muito complicada, assim, já vi muita pobreza no mundo. 45, vamos lá. Mas... vamos fazer esses pobres deixarem de ser pobres no futuro, de verdade. Vamos, igual o FHC fez, igual o JK fez, igual um monte de gente já fez aí. Então, eu acho que a lógica aqui é essa lógica. Eu queria passar para vocês um pouco do que eu espero da democracia brasileira, assim, do que eu imagino como sendo um futuro nosso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente teve um ganho de cidadania. Nós somos uma democracia recente. Pô, em 88 a gente tem uma Constituição muito recente, a gente viveu uma história ditatorial horrorosa. Tenho muito medo de uma postura mais agressiva, que seja antidemocrática. Não é essa a saída. Acho que a gente está começando a ter uma geração, acho que é a geração de vocês aí que nos assistem, que é uma geração que nasceu numa democracia de fato. Humberto é de que ano, Humberto? 89. Humberto tinha 1 aninho, a Constituição tinha 1 aninho quando o Humberto nasceu. Então, Humberto já é de uma geração democrática, né, Humberto? Então, eu acho que a gente está aprendendo a fazer política. E, assim, a principal mensagem que eu queria passar é essa, assim, uma ideia de discurso deliberativo, a ideia de cooperação. A gente está aqui para sempre tentar melhorar o país. Cara, não tem dúvida nenhuma que eu, independente do meu voto, concordo com várias posições políticas que o PSDB apresenta e discordo de várias do PT. Assim, o que eu faço é ponderar uma, ponderar outra e aplicar dentro da minha lógica de ponderação. É isso. Então, por favor, assim, evitem um discurso agressivo, evitem um discurso arrogante. Nunca fala que o discurso do outro é imbecil, é idiota. Não. Cada um apresenta o seu argumento e o argumento ele tem que ser construído, tá? E tem um ponto também que é importante, tá? Só existe um tipo de argumento que não pode ser colocado em pauta. É aquele
aquele argumento que não respeita o outro como igual. E isso é muito importante, tá? Eu gostaria que vocês entendessem que todos os argumentos são válidos, menos aqueles argumentos que de alguma forma são agressivos com alguém, de alguma forma que não poderia ser admitido e não é razoável. Existe... A Dilma eleita pelos nordestinos e pelos nortistas. Exato. Ou então falar assim, Dilma eleita por todos os pobres e os pobres não estudaram e por isso eles são ignorantes, eles não merecem votar. Não, isso não existe. Assim, o cara, independente da classe social, da renda, ele tem que ser entendido como igual. Então, isso é muito importante. Se eu virar e falar que a política pública boa é a política pública que acabe, que dizime com, por exemplo, uma classe social. Isso não existe, cara. Isso não é democrático. Esse argumento não respeitou como igual uma parcela da sociedade. E a democracia, ela não pode ser entendida meramente como o respeito à vontade das maiorias, porque não é só isso. Porque esse conceito de democracia é um conceito nazista, um conceito tutorial. Porque se a gente for pensar que a maioria manda em tudo, a gente começa a matar judeu. Então, não existe isso. Se a maioria mandasse em tudo, a maioria pobre matava os ricos. E é natural que tenha mais pobre do que rico, tá? Então, eu acho que o nosso discurso tem que ser um discurso de respeito máximo à minoria e respeito a qualquer pessoa. Os direitos individuais. Exatamente. Então, sempre quando você apresentar um discurso ali, se o teu discurso faltar com respeito a alguém, se você tratou alguém como se não fosse o igual a você, então esse discurso não é válido, nem pode ser posto num ambiente democrático, tá? Então, pensa nisso. E, principalmente, você pode comemorar a eleição do PT ou do PSDB, você pode comemorar uma vitória, mas pensa que aquilo ali está só começando, tá? Nós vivemos hoje uma grande crise de representatividade. A nossa democracia, ela deveria ser uma democracia indireta representativa. Eu elejo o cara para o cara me representar. Só que hoje em dia poucos acreditam que aquele cara ali te representa. Eu não outorgo um mandato para ele como na lógica da democracia apresenta. Então, o que a gente tem que fazer para a gente se sentir representado? A gente tem que ir à rua, a gente tem que debater, a gente tem que expor ideia. E expor ideia não é só em véspera de eleição, não. Expor ideia é o momento inteiro. Então, caso, Humberto, a Dilma venha a ser eleita, eu acho que você tem que o tempo inteiro ficar no Facebook dizendo, olha, controlar o preço do petróleo é um absurdo. Não tem que fazer, não. E apresenta a tua ideia, expõe a tua ideia. Não adianta fazer só em véspera de eleição. Verdade. E caso um outro presidente venha a ser eleito num futuro e queira cortar com algum bolso, cara, mais uma vez, todo mundo vindo ali a público apresentando esse argumento. E é assim que a gente vai construir a democracia. E é mais importante fazer isso durante o governo do que fazer agora, tá? Porque agora o que eles estão fazendo é promessa. Lá na frente eles fazem política pública, tá bem? Então, que fique uma boa noite aí pro pessoal. Espero que todos façam um voto consciente aí. Um grande beijo. Valeu, gente. Encerramos aqui o que a gente debatiu hoje e boa eleição para todo mundo aí. Valeu.